Romanos 8, verso 1 a seguir. Glória a Deus. 8, 1 de Romanos. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Glória a Jesus. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Não é da lei de Deus, é da lei do pecado. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, aleluia, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Podem aceitar? Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Esse texto é um texto bastante conhecido, principalmente o versículo 1, que muitos gostam de citar, né? Aleluia. E muitos gostam da parte A, B, a parte A, né? Mas o versículo completo é o que é importante. Aleluia. Ele fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que ele não para só aí. Aí ele revela quem é que está em Cristo, dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Só está em Cristo aquele que não vive praticando as obras da carne. Entendeu? Aleluia. É uma palavra que não é muito aceitável, mas é a verdade tem que ser dita. Amém, meus irmãos? Aleluia. Que não andam segundo a carne. É essas pessoas que estão em Cristo. É aqueles que não vivem na prática das obras da carne. Louvado seja o nosso Deus. Mas andam segundo o Espírito. Aí a obra do Espírito, aleluia, ele diz aqui que porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Ou seja, quem está em Cristo não faz a vontade da carne, ele faz a vontade do Espírito. E quem faz a vontade do Espírito é aquele que está em Cristo. Louvado seja o nosso Deus, que foi o que a nossa irmã Jamile leu em João 14, que diz, aleluia, que o Espírito Santo ele veio para quê? Para nos guiar em toda a verdade. Aleluia. Então o papel do Espírito Santo é mandar a gente sair do pecado, aleluia, e honrar o nome de Jesus Cristo, vivendo em santidade. Louvado seja o nosso Deus. Foi isso que ele veio fazer: cuidar da igreja que Cristo comprou, guiar essa igreja na verdade. Aleluia. Quando o pastor Amarildo, aleluia, sair da direção de Cristo, o Espírito Santo vai usar alguém, ele vai falar através da palavra e mandar eu voltar para a presença de Jesus. Aleluia. E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aceitar a palavra de Deus e mudar, aleluia, voltar para Cristo, para que eu não me perca. É isso que a palavra diz. Louvado seja o nosso Deus. Aí ele diz aqui: porque, aleluia, a lei do Espírito de vida em Cristo me
morte. Aleluia. Verso 3: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, ou seja, como homem, aleluia, louvado seja o nosso Deus, tomou sobre ele os nossos pecados, aleluia, pelo pecado condenou o pecado da carne, ou seja, ele assumindo a nossa culpa, ele pagou a nossa dívida, aleluia. O preço não foi dinheiro, o preço não foi prata, não foi ouro, o preço foi o sangue dele derramado no Calvário. Aleluia. Aí agora eu digo para os irmãos: vale a pena a gente viver em pecado? Aleluia. Sabendo que Jesus Cristo pagou o preço pela nossa salvação? Porque a gente insistir em viver no pecado é ignorar o sacrifício de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Verso 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda no Espírito está cumprindo a verdade, a justiça da palavra de Deus. Aleluia. Quem anda no Espírito, ele está cumprindo o propósito de Deus, aleluia, que é ver o povo dele em santidade. Aleluia. E a palavra diz que essa é a vontade de Deus, é que nós vivamos em santidade, no Espírito, na alma e no corpo. Aleluia. Quem anda no Espírito cumpre o plano de Deus, a vontade de Deus, faz a vontade de Deus. Aleluia. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ou seja, aleluia, aquele que se inclina a servir a Jesus Cristo de verdade, aleluia, ele faz o que foi pregado aqui quarta-feira. Nada para ele é prioridade acima de Jesus. Nada para ele é prioridade acima da salvação. Nada para ele, aleluia, importa, aleluia, a não ser a salvação da alma dele. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. Nós vemos Abraão, quando Deus chamou ele, Deus falou: Abraão, deixa a sua terra, deixa a sua parentela e vai para o lugar aonde eu te mostrar. Ou seja, Abraão ia para um lugar que ele nem sabia onde ficava, ele nem sabia se ia chegar lá, ele nem sabia onde ele seria esse lugar. Aleluia. Imagina o coração de Abraão olhar para trás, deixando pai, mãe e os irmãos, e partir para um lugar que ele nem sabia onde ficava. Mas assim ele foi, por obediência à palavra de Deus. E como todos sabem, aleluia, Deus honrou Abraão por isso. A Bíblia diz que por causa disso, aleluia, Abraão se tornou nosso pai na fé. Aleluia. Ele é um exemplo para nós seguir. Louvado seja o nosso Deus. Abrir mão, aleluia, de tudo por Cristo. Louvado seja o nosso Deus pela nossa salvação. Aleluia. Por que Deus faz isso? Porque Deus não quer ver a gente condenado. Deus não quer ver a gente perdido. Deus não tem prazer em lançar ninguém no inferno, mas é a pessoa que tem que escolher se vai ou fica, se sobe ou se desce. É a escolha da pessoa. A vida do ser humano ela é feita de escolhas. Aleluia. É ou não é? A pessoa escolhe se ele quer ser uma pessoa trabalhadora ou se ele quer ser um vagabundo. A pessoa escolhe se ele quer ser uma pessoa honesta ou uma pessoa desonesta. É ele que escolhe. Aleluia. Só que cada escolha tem uma consequência. Do
Aleluia. Mas quem escolher a contenda, a divisão, aleluia, quem escolher a desunião, quem escolher o pecado, quem escolher as obras da carne, aleluia, nunca verá Deus, mas vai encontrar Satanás lá no inferno. Aleluia. Porque quem anda na carne não terá salvação. E você pode viver na igreja 300.000 anos pela igreja. Se você viver na carne, é a palavra que diz, você não terá salvação. Aleluia. E não é eu que estou te julgando, é a palavra de Deus que eu estou pregando. Aleluia. Jesus disse, aleluia, eu não preciso julgar ninguém agora, mas quem julga essas pessoas é a palavra que eu prego. Aleluia, porque a palavra, ela julga, a palavra, ela é o juiz no nosso meio hoje. Louvado seja o nome do Senhor, porque é ela que mostra os nossos erros. Aleluia. Quando o pregador prega contra o pecado, ele não está apontando o pecado de ninguém, ele não está julgando ninguém, ele está falando para a pessoa sair do pecado. Aleluia, porque talvez a pessoa está no erro, aleluia, ignorando, aleluia, a verdade, aleluia, e resistindo à vontade de Deus. Aleluia. E a palavra pregada é que vai convencer a pessoa disso, mostrar para ele, olha, a direção que você está não está certa, o caminho que você está não está certo, aleluia, isso não vai te fazer bem, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Só que aí cabe a pessoa aceitar ou não, aleluia, porque nós pastores que fomos chamados, não foi para obrigar ninguém, aleluia, a aceitar a palavra, nós fomos chamados para pregar a palavra e deixar que o povo escolha se aceita ou não. Quem aceitar e praticar e obedecer, pode ter certeza que você vai ser salvo, você vai viver bem com Deus. Aleluia. Agora, se você rejeitar, eu falo sem medo de errar. Aleluia. A sua condenação será fatal, será certa. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Deus, Ele ama, aleluia, o ser humano. É por isso que Ele se preocupa e Ele fala. Louvado seja o nosso Deus. Continuando aqui no verso 6. Porque a inclinação da carne é morte. Olha só. Mas a inclinação do Espírito é vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem se inclina para a carne está andando no caminho da morte. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E as obras da carne, aleluia, não traz bons resultados. Vamos ver? Gálatas capítulo 5. As obras da carne não dão bom resultado para quem segue elas. Gálatas capítulo 5 e o verso 16. Olha aqui, ó. As obras da carne e o fruto do Espírito. Aqui nós vamos descobrir direitinho, mais claramente, quem é que está em Cristo e quem não está também. Olha aqui, ó. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, a vontade dela. Porque a carne cobiça contra o Espírito, é inimiga do Espírito. E o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei? O que eu li lá em Romanos. A lei do pecado não é a lei de Deus, é a lei do pecado, não é a lei que foi escrita por Moisés, é a lei que escraviza a pessoa no pecado. Aleluia! Escraviza a pessoa de uma forma que ela está no pecado e não percebe, aleluia, não quer entender que está sendo escrava.
ou escravo daquele pecado. Aleluia. Continuando. Aleluia. Porque as obras da carne são essas, olha. São manifestas. As quais são essas? Prostituição. Aleluia. Impureza. Lascívia. Idolatria. Feitiçarias. Inimizades. Porfias. Emulações. Iras. Contendas. Pelejas. Dissensões. Heresias. Distorcer a palavra de Deus. Heresia. Aleluia. Tem mais. Invejas. Homicídios. Bebedices. Glutonarias. E coisas semelhantes a estas. Agora ele dá o resultado. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Então o crente tem que pensar muito bem antes de se envolver em contenda. Aleluia. Antes de ficar irado com os outros. Aleluia. O crente tem que pensar muito bem antes de semear, aleluia, uma contenda, de causar uma divisão na igreja. Aleluia. O crente tem que pensar muito bem antes de ter inveja do seu próximo, do seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui está escrito que quem faz isso não vai entrar no céu. Lá não tem lugar para essa classe de gente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora vamos ver quem é que está em Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, em outra tradução, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, o pecado não tem domínio contra essas coisas. Contra, aleluia, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas o pecado não tem poder sobre a vida daqueles que lutam para praticar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O verso 24. E os que são de Cristo, olha agora, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se você não crucificou a sua carne ainda, você não é de Cristo ainda. Se você ainda não dominou a sua carne, você não é de Jesus ainda. Aleluia. Se você ainda não tem força para recusar as coisas da sua carne, você ainda não pertence a Cristo. Porque aqui diz que quem está em Cristo crucificou, aleluia, as obras da carne. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus fica triste quando ele vê contenda na igreja. Aleluia. E Deus fica mais triste ainda quando ele vê, aleluia, nós cristãos defendendo pecado dentro da igreja. Ele fica mais triste ainda, porque o cristão não foi chamado para isso. O cristão foi chamado para tirar o pecado dentro da igreja, não para apoiar ele e trazer para cá. Não. O verdadeiro cristão, ele expulsa o pecado da igreja. Aleluia. Ele não concorda com ele, ele traz. Aleluia. Mas ele luta para que o pecado saia de dentro da igreja. Aleluia. Porque a igreja, aleluia, ela tem que ser santa. Ela tem que ser limpa. Aleluia. A pessoa vem suja, mas quando chega aqui, ela tem que ser limpa para poder subir. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus.
homicídio, né? O primeiro homicídio na Bíblia foi provocado por inveja, né? Aleluia! Como todos sabem, a história de Caim e Abel. Caim matou Abel, e a Bíblia diz que foi por inveja. Louvado seja o nosso Deus. Pessoa que não se sente bem em ver o seu irmão crescer, em ver o seu irmão prosperar, em ver o seu irmão se dar bem, aleluia, principalmente viver bem com Deus. Quando ele não consegue, aleluia, o outro consegue, ele começa a arruinar, querer arruinar a comunhão do outro com Deus. Isso é coisa de invejoso, aleluia. Mas essas pessoas não herdarão o reino do céu se não se converterem, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí ele diz aqui que se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia. Se nós falamos que vivemos no Espírito, então vamos mostrar, provar que nós somos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mostrando as nossas atitudes, as nossas ações, abrindo mão do pecado para servir a Deus, viver em santidade. Porque não tem como servir a Deus e o pecado não adianta. Aleluia. O pecado e Deus não tem comunhão. Aleluia. Ou a pessoa serve a Deus ou serve o pecado. Ou serve o Espírito ou serve a carne. Ou serve a Cristo, que é a vida, ou vive para morrer, servindo a morte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o apóstolo ele escreve para os romanos, dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Louvado seja o nosso Deus. Porque a lei ou o poder do Espírito nos liberta do poder da carne, das obras da carne, dos desejos da carne, das inclinações da carne, das concupiscências da carne. Ou seja, o Espírito nos converte. Se converter, aleluia, é a pessoa mudar totalmente de vida, mudar de atitude, mudar, aleluia, de maneira de viver. Isso é se converter. A pessoa que se converte é aquela pessoa que, se ela bebe, aí ela ouve que os bêbados não herdarão o reino do céu. O que ela vai fazer? Ah, não, vou ficar na igreja bebendo, porque Jesus vai me salvar, porque eu estou em Cristo. Bêbado não está em Cristo. Aleluia. Não. Porque Jesus Cristo é que liberta os viciados. Ele liberta, ele tira, ele arranca. Louvado, ele transforma. Aleluia. A pessoa vem para a igreja em adultério, mas quando chega aqui, ele tem que largar a prostituição, o pecado e servir a Cristo, livre dessas coisas. Aí fala aqui da fornicação, né? E prostituição. Tem gente que pensa que prostituição é só lá na casa noturna, né? Não. Qualquer relação fora do casamento é prostituição. Aleluia. Qualquer, aleluia, união entre homem e mulher, aleluia, fora do casamento é prostituição. Aleluia. Fornicação, aleluia, é isso aqui, ó. Pessoas que não são casadas, são solteiras e moram juntos. Isso é fornicação. Aleluia. É a palavra de Deus que fala. Aleluia. E a pessoa que é casada e tem um caso com outra fora, aí é chamado de adultério, porque ele está adulterando a aliança que ele fez. Lá em Malaquias 3 fala, aleluia, ele está violando a aliança que ele fez com a mulher que ele casou, traindo ela com outro. Isso aí eu conheço, porque eu fui do mundo e passei por isso. Entendeu? Eu odeio o pecado hoje, porque eu quero dizer igual o Paulo falou, eu fui o maior dos pecadores, para quem não sabe. Por isso que eu odeio o pecado. Eu odeio o pecado.
Odeio Satanás porque ele não me ama também. Aleluia, nem preciso do amor dele. Aleluia, porque ele é inimigo do meu Deus. Aleluia, e quem é inimigo do meu Deus é meu inimigo também. Aleluia. Então, meus irmãos, a prostituição não pode existir no nosso meio, nem nas nossas vidas. Aleluia. O que a pessoa tem que fazer é se esforçar para sair disso, sair dessa. Aleluia. Lutar para sair dessa situação. Aleluia. Porque é quando a pessoa se esforçar, aleluia, é que Deus vai dizer: eu vou te dar a vitória. Pronto. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Deus, Ele nos ajuda a sair do pecado. É quando nós, aleluia, decidimos sair dele. É por isso que Ele diz: esforça-te e tem um nome, e eu serei contigo. Deus não vai libertar um viciado se ele não quer deixar um vício. Deus não vai obrigar ele, porque Deus não age com força nem com violência. Aleluia. Deus não vai obrigar ninguém a se casar se a pessoa não quer casar. Eu trabalhei na Cobase, a irmã Sônia trabalhou lá também. Aleluia. Tinha uma menina que trabalha lá também, na limpeza. Aleluia. Ela é da Universal. Ela também tem muitos anos que ela é amigada. Aleluia. Só que o problema é o seguinte: o marido dela não pede, ela não é, até hoje. Aleluia. Aí eu falava: mas José, você tem que conversar com ele. Você tem que chegar nele e falar, entendeu? Primeiro você tem que tentar convencer ele a se casar com você. Sabe o que ela falou para mim? Eu me livro de casar com ele. Eu falei: então larga ele. Se você não quer, larga. Você é solteira. Se você é solteira, a Bíblia te dá a permissão, porque você é livre. Você não é casada. Aleluia. A Bíblia proíbe é divórcio, mas não quem é solteiro se separar. Ela falou: não, eu não vou me separar. Eu falei: então você que é uma pedra para o preço da vida dele. Não é ele que é você, porque você é livre para deixar ele. Aleluia. Aí eu descobri que não era ele. Aleluia. Eu não estou falando da irmã, estou falando dessa experiência que eu tenho. Aleluia. E aí eu vi que o problema era esse. Eu falei: então você é que não quer se libertar. É você que não quer sair dessa maldição. Eu falei: a coisa que você merece mesmo é ele beber, te bater, te espancar, assim como você gosta, entendeu? Aleluia. Agora, se você fosse casada, eu ia orar, aleluia, para Deus transformar ele, entendeu? E ele te tratar bem. Mas já vi que é você que não quer, entendeu? Eu não vou orar para Deus punir você a cada dia mais com ele no pecado, não, entendeu? Eu vou orar para Deus te converter, porque no dia que você se converter, você se livra dele. Aleluia. Aí eu trabalhei lá, fiquei e saí da empresa. Quando foi, aleluia, com 4 meses depois, um dia ela mandou uma mensagem e falou: marido, a partir de hoje eu tomei uma decisão essa semana, aleluia, que eu vou servir ao meu Deus. Aleluia. Eu vou servir ao meu Deus de verdade. Eu falei: primeiro, você sai dessa Babilônia aí, ó. Para de ficar pisando em sal grosso, andando com rosa vermelha, que é o espírito de pombagira que age atrás dessa rosa, entendeu? E se conserta, procura uma igreja de doutrina que vai te ensinar a verdade. Aleluia. Depois de 4 meses que eu saí de lá, aleluia, um dia ela me mandou uma mensagem. Eu estava até com a minha esposa em casa. Aí ela me contando que o homem teve um dia lá, que depois que ela tomou essa decisão, que ela começou a ir na igreja assembleia lá, perto, aleluia. E ela falou que queria mudar e orou a Deus, falando que queria uma vida diferente, que ela queria se consertar, que ela ia mudar as vestes dela. Ela era toda, andava parecendo um manequim, todo pintado, todo borrado de coisa, entendeu? Aleluia. Eu falava: se livra disso aí, entendeu? Deus não te quer desse jeito não, aleluia. E ela mandou uma mensagem falando: o homem deu uma doida dele aqui depois que eu comecei a entrar no propósito com Deus aqui, aleluia, de mudar a minha vida, aleluia. O homem subiu, foi lá para os parentes lá do lado do vídeo, falou que não volta mais. Eu falei: agora você está livre. Agora a hora para Deus salvar ele lá e você continue com a vida do altar aqui. Aleluia. É quando a pessoa quer que Deus faz, irmão. Aleluia. Agora, enquanto a pessoa
querer, Deus não vai te obrigar. E nem vai obrigar os outros. Aleluia. Deus vai ficar batendo no martelo, tentando convencer a pessoa, falando, orientando, aleluia, trazendo a memória da pessoa para que a pessoa mude. Aleluia. E isso até o dia que a pessoa partir. Se a pessoa se arrepender antes, aí mudar de vida, ela vai se dar bem no final. Se ela não mudar, aleluia, eu sinto muito, porque, aleluia, a palavra diz que Deus não se deixa escarnecer, que Deus não se zomba. E quando nós sabemos o que Deus quer para nós, ou o que Deus quer de nós, e nós não fazemos, nós estamos zombando da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então vamos tomar cuidado. Aleluia. Se nós sabemos que o invejoso não vai entrar no céu, nós vamos sentir inveja do nosso irmão, do nosso próximo. Se nós sabemos que semear contenda é pecado e vai levar à condenação, nós vamos fazer isso? Não. Se nós sabemos que o caminho da carne é para a condenação e a morte, nós vamos viver agradando a carne? Não. Porque nós sabemos que vai ser prejuízo para a nossa alma. Aleluia. Então vamos abandonar, vamos cada dia buscar descobrir pela palavra de Deus os nossos erros, nossos defeitos e mudar eles. Aleluia. Largar eles para Deus nos salvar. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Vamos tomar cuidado com a nossa alma. A Bíblia diz: escapa-te por tua vida. Aleluia. Fuja da aparência do mal. Entendeu? Aleluia. Fuja da aparência do mal. Que Deus abençoe. Receba essa palavra. Aleluia. Eu sei que não foi muito agradável de ouvir, mas vai abençoar. Amém, meus irmãos? Aleluia. Vamos ser unidos. Vamos torcer pelo sucesso de quem está crescendo. Aleluia. Vamos lutar pelo progresso do nosso irmão que está se esforçando para ser fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Receba o nosso pastor com as palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, né? Palavra maravilhosa. E a palavra de Deus requer de nós coisa que você não quer fazer. Porque muitas das vezes mexe com a parte financeira da pessoa. E a pessoa, a mesmo que abrir mão de um companheiro que não está dando certo, por causa do dinheiro, não quer ficar sem dinheiro. Uma vez o cara está pagando tudo, ou vice-versa, aí não quer abrir mão. Aí olha cai na palavra: aquele que quer ganhar aqui, perde lá. Então você está querendo ganhar aqui, perde lá. É melhor perder aqui e ganhar lá. Né? Eu conheço um casal que tinha um belo casamento e o marido morreu e a irmã herdou uma aposentadoria muito boa. Então não queria perder a aposentadoria, se amigou. Se amiga, certo da igreja, se amiga, porque não quer perder o dinheiro. Então não está fazendo nada. Por quê? Por causa do dinheiro, não tomou uma posição para mudar a história da vida dele. Então você vai vender a sua alma por causa de 5 ou 6 mil reais, vai vender a sua alma por causa de uma moradia boa, vai vender a sua alma, você parar debaixo do pé de árvore, irmão. Mas você tem compromisso com Deus e morar no céu. Porque quando você toma uma decisão, você diz: vou tomar uma decisão, mas vou morar debaixo do pé de árvore, mas não vou mais estar assim, vou viver com Cristo, debaixo da mão de Cristo, e assim o milagre vai ser grande. Então, aí você vai ver Deus te recuperar e te dar o melhor amanhã, porque você teve coragem de fazer isso. Se tiver Deus, é coragem, é fazer isso, é renunciar, seja dinheiro, seja o que for, para poder tomar conta da vitória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos estar orando para encerrar esse culto, em nome de Jesus Cristo. Antes de começar a oração, eu queria pedir oração por pela mãe de um amigo meu. Recebi a notícia agora, que era de fora da TV. Um amigo meu que eu tinha na minha antiga escola, ele tinha câncer, e aí ele morreu, e a mãe dele estava super triste, ele vivia sozinho, o pai dele abandonou ele, então ele só tem a mãe e a irmã. Falar pelo seu amigo, o pai do seu amigo, a mãe dele, a família toda, vamos orar. E os demais, vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso.
Nós te apresentamos um amigo que quer, Pai, a família do amigo dele, a mãe, o pai. Deus, entra nessa família, porque ele tem sensibilidade no coração de pedir essa oração, que o Senhor vai de encontro com a família e toda essa família. Abençoa esse bairro, abençoa lá a esquerda dele. Vai lá nesse lugar, Pai. Abençoa este culto, essa palavra que acabei de ouvir. Muda o nosso coração, transforma, encoraja, nos ouvindo da palavra de Deus, encoraja nós que aqui estamos, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecendo no nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, apoio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, com todos nós e todos os que